Senhor Jesus, nós estamos aqui mais uma vez porque nós não temos outro bem além do Senhor. E tudo que nós precisamos vem de Ti. E tudo que nós vamos ser volta para o Senhor também. Então nessa noite abra o nosso entendimento. Traga luz e revelação. Que seja para um novo tempo em nós. Essa palavra não é simplesmente uma palestra, mas é algo que está no seu coração para nós nessa cidade. Então por isso, traga luz. É o que nós pedimos ao Senhor hoje. Estamos à mesa como filhos que esperam o alimento do Pai. Nos direciona em o nome de Jesus. Diga assim: eu creio que a palavra de Deus eu creio que a palavra de Deus é poderosa para falar comigo e mudar a minha vida. Diga assim: através da palavra eu não serei mais o mesmo. Quantos creem assim? Diga amém. Diga amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo em 1 Samuel, capítulo 3. Primeira Samuel, capítulo 3. É sua, viu? Não, estava tão útil aqui. 1 Samuel, capítulo 3. Vamos ler. 1 Samuel 1, 3. 1 Samuel capítulo 1, verso 3. Quem achou, diga amém. Amém. A Bíblia diz assim: e de ano em ano este homem subia da sua cidade para adorar e sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló. Assistiam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli. No dia em que Eucana sacrificava, costumava dar quilhões a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. Porém Ana dava uma porção dobrada, porque amava Ana, embora o Senhor lhe tivesse cerrado a madre. Ora, a sua rival muito a procurava para irritá-la, porque o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim sucedia de ano em ano, que ao subirem à casa do Senhor, Penina provocava Ana, pelo que ela chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe perguntou: Ana, por que choras? Por que não comes? E por que está triste o teu coração? Não te sou o melhor do que 10 filhos? Então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito, e fez um voto dizendo: ó Senhor dos exércitos, se deveras atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, para lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e pela sua cabeça não passará navalha. Continuando ela a orar perante o Senhor, Eli observou a sua boca, porque Ana falava no seu coração, e só movia, porque Ana falava no seu coração, só movia os seus lábios, e não se ouvia sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E lhe disse: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Verso 15. Mas Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, não bebi vinho, nem bebida forte, porém derramei a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos teus cuidados e do teu desgosto tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Senhor Deus de Israel te conceda a tua petição. Verso 18. Ao que disse ela: ache a tua serva graça aos teus olhos. E assim a mulher se foi ao caminho e comeu, e já não era triste o seu semblante. Até aí. Hoje eu quero falar sobre sonho. Diga sonho. Não sei se você sabe, mas sonho não é você desejar por algo que alguém já realizou. Sonho, na verdade, é você
ansiar por alguma coisa que nunca aconteceu e que ninguém realizou. Diga assim: sonho é o desejo, é a vontade profunda de realizar alguma coisa que ninguém nunca fez. Outra coisa que você precisa entender a respeito de sonho é que sonho não são necessidades. Porque necessidade, nós temos elas como comer, morar, vestir, ir e vir. Isso são necessidades. Então você nunca pode colocar sonho no lugar da necessidade. Você não pode sonhar comer, porque isso é necessidade. E logo ela será suprida. Jesus falou que todas as nossas necessidades serão supridas. Quando se creem, diga amém. Fala para quem está ao seu lado aí: sonho não é necessidade. Diga: sonho é um desejo profundo de realizar algo que ninguém nunca realizou. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem algum sonho? Há alguma coisa que move você? Porque quando falta sonho, falta motivação para viver. Quando você não sonha, você não tem algo para viver. Diga para quem está ao seu lado aí: quando você deixa de sonhar, a vida perde a razão. E quando alguém deixa de sonhar, ela não tem mais a motivação de todos os dias perseverar naquilo que é o sonho dela. E a Bíblia fala que a perseverança traz experiência. E a experiência, esperança. Diga assim: a perseverança me traz experiência. Diga assim: a experiência, esperança. Esperança é, digamos, os preliminares do sonho. Porque alguém que sonha, ele espera. Quando você tem um sonho aqui, levante a mão. Fique com a sua mão levantada. Feche os seus olhos. Deus, se esse sonho está alinhado ao seu coração, no devido tempo, realiza. Se esse sonho está alinhado ao seu propósito, no devido tempo, cumpra ele. Agora, se esse sonho não está nada relacionado à sua vontade, a vontade do Senhor que é boa, perfeita e agradável, arranca hoje, em nome de Jesus. Diga amém. Então, quando nós perseveramos, nós adquirimos experiências. Olha, eu vou te falar uma coisa: se tem um público na igreja que precisa de experiência, somos nós. Se tem um alvo dentro da igreja de experiência, são os jovens. Porque quando nós temos experiência, é fruto de perseverança, é fruto de resultado de perseverança. Eu perseverei e fui até o fim e não desisti. E o nosso encargo é edificar uma igreja de vencedores, amém, irmãos? E uma das palavras que não existe no vocabulário do vencedor é desistir. Fala para quem está ao seu lado, pergunta: você é um vencedor? Diga assim: então não pode haver no seu vocabulário a palavra desistir. Amém? A cada alvo, a cada sonho, você deve de perseverar. Eu sei que diante da proposta de sonhar, sempre nós temos dificuldades, há empecilhos, há obstáculos. E à medida que você vai perseverando, você vai superando cada obstáculo. E se Deus tem nos dado a graça de estarmos aqui hoje, é porque nós decidimos perseverar e não desistir, e ir até o fim. E na verdade o fim ainda não chegou. Na verdade é só o começo, quantos creem? Fala isso para quem está ao seu lado, diga assim: com muita esperança, ainda é só o começo. Deus tem muito para fazer na minha vida e na sua. Amém ou não, irmãos? Você crê nisso mesmo? Agora, olha aqui para mim, não converse. Quando você diz ter um sonho, você não pode se assemelhar como o mundo, porque o mundo também tem sonhos. Só que o mundo não tem algo que nós devemos ter. Diga fé. Diga fé. Diga com fé. Fé. Diga com muita fé. Diga fé. Aleluia. Nós somos o povo de Deus. Nós somos a casa de Deus. Amém, irmãos? Semana retrasada, semana passada, Deus tem nos direcionado. O caminho foi aberto, o encargo foi gerado em nós, para que com muita fé, os nossos sonhos, esses que estão alinhados ao coração de Deus, se tornem realidade. Mas é muito interessante que há irmãos que falam que têm sonhos,
mas eles não perseveram. Por isso eu quero fazer questão, você não precisa responder, de perguntar para você, nesse momento de mensagem aqui, várias vezes: você tem realmente um sonho? Isso que você considera ser um sonho, é sonho mesmo? Agora, uma outra pergunta: quantas vezes você já pensou em desistir desse sonho? Em quantas vezes, diante dos problemas e das circunstâncias, das dificuldades, você já pensou em desistir e abrir mão desse sonho? É um sonho realmente? Ou é apenas uma vontade passageira? Igual a minha excelentíssima esposa sempre fala: vontade dá e passa. Agora, sonho é algo que permanece dentro de você até que você realize ele. Aí eu te pergunto: você tem um sonho ou só uma vontade? Você realmente tem um sonho de ser um profissional exitoso ou é apenas uma vontade? Não, não sonho, Igor. Mas cadê os seus estudos? Me mostra. Me mostra as suas notas. Me mostra o seu desempenho na escola. Você realmente quer ser um profissional que faz a diferença nesse mundo que está vivendo um dos piores momentos econômicos? Então me mostra o seu posicionamento como homem de Deus, como mulher de Deus, que tem seriedade, que não se corrompe, que fala a verdade, que é íntegro naquilo que faz. Você tem um sonho ou só uma vontade? Você realmente tem um sonho, você que é líder de célula, de ver a sua célula se multiplicando, de ver a sua célula crescendo, talvez ela se multiplicando em 5, em 10 vezes? Eu tenho, Igor. Então me mostra o seu relatório. Me mostra a intensidade, o encargo que você tem de todas as semanas reunir o seu povo lá na casa de alguém. Algo simples, mas que tem um poder enorme de alcançar a vida de pessoas e transformá-las. É um sonho ou é apenas uma vontade que você tem de, em 2020, nós estarmos naquele ginásio e marcarmos essa cidade, fazer história? É sonho mesmo ou é vontade? Porque olha, irmãos, se você realmente tem um sonho, basicamente, eu posso te falar como Tiago disse: me mostra as suas obras. Se você tem fé mesmo, mostra o que você tem feito por essa fé. Se você realmente tem um sonho, me mostra o que você tem feito para que esse sonho se torne realidade. Algumas pessoas falam: Igor, mas isso depende de Deus, eu entreguei na mão de Deus. Mas nós vemos aqui a exemplo de Ana, que ela tinha um sonho, não era uma vontade. Fala para quem está ao seu lado aí: Ana tinha um sonho. Diga, o sonho de Ana era ter um filho. Nós lemos aqui, você viu, ela tinha uma rival. Naquela época, um rapaz, um homem, podia se casar mais que uma vez, e a outra mulher do homem com quem ela era casada tinha muitos filhos, mas ela não tinha nenhum filho. Mas ela tinha um sonho, e era ter filho. Fala para quem está ao seu lado aí: qual que é o seu sonho? Pergunta: qual é o seu sonho? Não responda, só faça essa pergunta: qual é o seu sonho? Eu quero falar aqui de pelo menos 4 coisas que alguém deixa de viver o sonho. Mas antes, a Bíblia fala em Provérbios que o sonho é o alimento da alma. Então, quando você sonha, a sua alma, ela é alimentada. Eu conheço irmãos que não têm, e eu antes de conhecer Jesus era assim também. Eu não tinha expectativa. Para mim era um dia após o outro. Tanto faz se alguma coisa ia acontecer ou não. Se acontecesse, era sorte. Se não acontecesse nada também, tudo bem, vamos aí. Mas no dia que eu encontrei Jesus Cristo, o maior sonhador de todos os tempos, algo começou a ser gerado em mim. Lucas. Algo começou a ser gerado em mim. Então eu quero te falar, quantos aqui tiveram uma experiência com Jesus? Fique com a sua mão levantada. Quantos tiveram um encontro com Jesus Cristo, o Senhor Jesus, aquele que é o dono de todas as coisas, que desceu lá no inferno e tomou a chave da mão do diabo e te fez herdeiro com Cristo, com Ele mesmo? Quantos aqui tiveram uma experiência com Jesus? Levanta a sua mão. Você sabe que a medida que você levanta a mão é a medida da sua experiência. Tem irmãos que tem mão de jacaré. Você já viu mão de jacaré? Aquela mão colada no corpo. Levanta a mão, irmão. Ele levanta a mão e o corpo junto assim, mas não vai.
Tira a mão de jacaré, meu filho. Quem teve uma experiência com Jesus aqui, levanta a mão. Ei, mão de jacaré. Fique com a sua mão levantada, feche seus olhos, diga assim: Senhor Jesus, eu te agradeço, porque um dia eu estava perdido e o Senhor me encontrou e mudou a minha vida, restaurou a minha sorte. Diga aí, a partir daquele dia eu fiquei como quem sonha. Amém? Diga amém. Diga graças a Deus. Aleluia. A Bíblia fala, usando o exemplo de uma terra, um povo que Deus restaurou a sorte e eles ficaram como quem sonha. Se você um dia realmente teve uma experiência com Jesus, você precisa sonhar. Irmãos, e se nós queremos realmente fazer história em Jandira, é preciso um povo que sonha. Porque a igreja tem de monte aqui. Se você subir essa avenida aqui, você vai encontrar a igreja de tudo que é jeito, tudo que é tipo, a todo gosto. Mas é preciso um povo que sonha. Um povo que sonha com o sonho de Deus. Mas eu quero falar para você de a primeira coisa que faz com que os nossos sonhos sejam adiados. Os nossos sonhos podem ser adiados, e eles são adiados quando não é resultado de milagre. Quando aquilo que você sonha não é um milagre, ele é adiado. Como assim, Igor? Me explica melhor. Traz aqui a sua mente junto comigo. Hoje nós somos, eu vou mostrar aqui daqui a pouco, nós somos 60 jovens aqui em Jandira. E nós temos um sonho, se você não sabe. É em 2020, fazemos um evento, um culto, uma reunião, uma conferência, não sei o que vai ser, eu só sei que vai ser, com pelo menos 2.000 pessoas. É a capacidade do lugar. Mas nós olhando hoje, temos 60. Isso é milagre? Sim ou não, irmãos? Sim. Então é um sonho isso. Por quê? 60 para 2.000 pessoas é milagre. Fala para quem está ao seu lado aí: milagre. Milagre é o seguinte: milagre é a graça de Deus liberada. Milagre é o favor de Deus liberado ao homem pecador, ao homem que não merece nada. Pergunta para quem está ao seu lado aí: você já foi agraciado com algum milagre? Quantos aqui já receberam um milagre? Levante a mão. Olha, todos deveriam, porque o maior milagre já aconteceu em nossas vidas, a salvação, amém ou não? O maior milagre. Outros milagres, tem irmãos que já foram curados. Teve um irmão que falou que agora, antes de começar o culto, ele estava com uma dor um dia aqui no culto, não sei, até algo que talvez a gente possa gravar. E um irmão veio, orou por ele, e instantaneamente a dor saiu, foi embora. Um milagre, aconteceu. Então, sonho só pode dizer que é um sonho se é fruto de milagre, porque tudo aquilo que não é fruto de milagre é obra humana. Diga assim: tudo aquilo que não é fruto de milagre é obra humana. E quando é obra humana, irmãos, olha aqui para mim, não tem glória para Deus. Quando é obra humana, não tem nada que glorifique a Deus. Lê a Bíblia um pouco. O que o apóstolo Paulo disse? A fé é um dom, vem de graça. A salvação é de graça, não é por mérito. Mérito para que ninguém se vanglorie naquele grande dia. Diga assim: obrigado, Jesus, a sua graça me alcançou. Mas se você realmente tem um sonho, você precisa avaliar: isso aqui é realmente fruto de milagre, ou eu em algum momento posso tentar fazer alguma coisa para que aconteça? Se for fruto da mão do homem, Deus ele adia, Deus ele não realiza. Olha o que diz no verso 5 aí, permaneça com o texto de 1 Samuel capítulo 1, verso 5, olha o que diz aí: porém Ana dava uma porção dobrada, porque amava Ana, embora o Senhor tivesse cerrado o útero, a madre. Ana era estéril. Quem que deixou Ana estéril, irmãos? Diga Deus. Diga: Deus cerrou a madre. Agora uma coisa, você sabe que quando o diabo nos resiste, olha aqui para mim, quando o diabo nos resiste, nós como filhos de Deus, simplesmente levantamos-nos posicionados na autoridade do nome dele, de Jesus Cristo, o nosso Senhor, como filhos de Deus. Quando o diabo nos resiste, nós simplesmente falamos: sai, você acordar. E aí ele sai. Amém?
Agora, e quando Deus nos resiste? O que você faz? E quando Deus resiste você? Igor, mas Deus resiste alguém? Ana. Deus cerrou a madre. Deus não permitia que ela tivesse filhos. Deus secou o útero de Ana. Então, quando o diabo nos resiste, nós nos posicionamos e falamos: está repreendido agora, você não tem poder, eu sou filho de Deus, mais que vencedor, não há condenação sobre mim, o sangue do Cordeiro está em mim, eu sou filho de Deus. E ele foge. O que a Bíblia diz? Que nós devemos resistir ao diabo e ele... Agora, e Deus? O que a gente faz com Deus? O Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que tem tudo em suas mãos, que pela palavra de Deus as coisas vieram a existir. Quando Deus se resiste, e aí? O que você faz? Você vai orar? Você vai resistir a Ele mesmo, em nome dEle mesmo? Não tem como. Os próprios fariseus falaram que isso daí é coisa do diabo, não dá certo, e não mesmo. Fala para quem está ao seu lado aí: quando Deus nos resiste, Ele quer tratar conosco. E Ana precisava de tratamento. Por quê? Ela queria mostrar para Penina, a sua rival, que ela também poderia ter filho. Irmão, olha aqui para mim, ó. Às vezes o seu sonho é só para mostrar para alguém, só para falar: eu posso. Talvez você que é líder de célula tenha um sonho de multiplicar a sua célula em 10, mas só para mostrar para alguém. Deus, Ele serra a madre, resiste você, seca o seu útero espiritual, e você não gera nada. Eu não sei se você sabe da nossa história, mas o primeiro nome da rede aqui em Jandira era Dai-me Filhos. Célula, rede, não sei. Dai-me Filhos, exatamente baseado aqui no contexto de Ana. Dai-me filhos. E eu creio que nesse tempo todo que nós estamos aqui, esse clamor não parou, jamais. Ele continua ecoando até hoje, vai continuar até que é tratamento de Deus. Fala para quem está ao seu lado aí: quando os nossos sonhos são adiados, diga: quando Deus nos resiste, é porque Ele quer nos tratar. E aí é o seguinte, Ana, aquilo que nós ministramos semana retrasada, irmãos, é atingir o nível onde Jesus está. É o quebrantamento. É você ir para Deus e falar: Deus, é só um milagre, eu não posso fazer nada de mim. Deus, me perdoa, porque o meu sonho era para mostrar para alguém, era para o meu ego, era para que eu me exaltasse, mas agora eu decido me humilhar. E esse sonho tem que ser fruto de milagre da sua graça. E quando nós nos colocamos assim, é sinal de que o tratamento de Deus está tendo êxito. Pergunta para quem está ao seu lado aí: você tem respondido ao tratamento de Deus? Pergunta para quem está do seu outro lado aí: você tem respondido a Deus? Há irmãos que às vezes me param aqui e falam: Igor, como é que pode? Alguém que está na igreja há tanto tempo, eu que cheguei agora, já tenho, pela graça de Deus, é claro, tenho avançado tanto. Eu sempre falo a mesma coisa, pregação não muda nesse tópico, é respostas. Respostas. Diga: respostas. E eu vou te falar uma coisa: as maiores respostas são as mais simples, que ninguém vê. As respostas que têm maiores alcances, irmãos, maior alcance é aquela que ninguém vê. É aquela que só Deus sabe, e quando Ele olha para você e vê, respondeu. Algo é liberado no mundo espiritual. Talvez não aconteça no mesmo instante, mas acontece. Levanta a sua mão e diga assim: eu creio que as minhas respostas serão suficientes para me levar à realização dos sonhos. Segunda coisa que faz com que os nossos sonhos sejam adiados é porque falta qualificação. Qualificação. Então tá bom, você tem um sonho aí de ser um profissional, se qualifica para ele. Enquanto você não se qualificar, vocês colocam o celular aqui, eu piso, e eu não dou outro. Já basta o meu que está quebrado. Tem um aqui sobrando, está sobrando esse? Talvez tenha um sonho profissional, você precisa se qualificar para ele. Eu já disse aqui coisas que você já está orelhudo de saber.
Careca não, só eu aqui por enquanto. Mas você já está cabeçudo, igual a mim, de tanto saber. Então você precisa se qualificar. Fala para quem está ao seu lado aí. Quando não há qualificação, os sonhos são adiados. Olha aí no verso 7 o que diz no capítulo 1 de 1 Samuel. E assim sucedia que de ano em ano, ao subirem à casa do Senhor, Penina provocava Ana, pelo que ela chorava e não comia. Ana estava completamente perturbada de alma. Ana estava assim, sabe quando você tem aquelas... Não vou falar isso não, deixa pra lá. Mas quando você tem uma frustração assim, você não tem nem vontade de comer, você fica mal, você não conversa com ninguém, a pessoa fala com você, sua mãe fala, vem comer, tá na mesa, não quero não. O que, menino? Você tá doido? Você tá doente? Ana estava assim, porque ela estava perturbada de alma, é o que a Bíblia fala, irmãos. Por que ela estava nesse estado? Porque ela tinha um sonho. Olha o que diz no verso 8. Então Eucana, seu marido, lhe perguntou, Ana, por que você chora? Por que você não come? Por que você está triste aí no seu coração? Eu não sou muito melhor do que 10 filhos? Esse cara era demais, hein? Chegar para a mulher e falar, eu sou melhor do que 10 filhos. Toda irmã, mulher de Deus quer ter filho. E quando tem, eu vejo as irmãs que têm filho aí, se torna o foco de toda a atenção, e o camarada fica talvez ali em segundo plano. Mas Eucana, não se esqueça, Eucana aqui é um homem, é nome de homem, tá bom? Talvez você pense que é uma mulher, mas é um homem, Eucana, que coisa, não? Mas ele chega para Ana, sua esposa, lá e fala, para que você vai ficar perdendo tempo com isso? Eu sou muito melhor do que 10 filhos. Ana só queria um. Mas o que acontece? Olha o que diz aí no verso 9. Então Ana se levantou depois de que comeram e beberam em Siló. E Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. E ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. Meu Deus do céu. Ana, ela estava no processo de qualificação. Agora vê aqui, irmãos. Qualificação em que sentido? Honra ao esposo dela. Porque ela teve que falar assim, olha, oh, meu amor, meu bem, vida, o que mais? Mozão, sei lá o que ela falou lá na hora, mas a Bíblia traz mais formal, né? Mas talvez ela falou, então, meu bem, deixa eu te falar uma coisa. Eu tenho um sonho, e jamais você vai poder trazer como realidade. Precisa de um milagre. Mas Ana não falou assim, quem é você, rapaz? Ana não desonrou o seu esposo em momento algum. Ela estava respondendo, diga-se respostas. Ana estava respondendo. Ela poderia falar qualquer coisa para o esposo dela, humilhá-lo, falar que ele não era nada, que, né, enfim. Mas ela disse, ela respondeu com honra. Vou deixar aqui, se acabar eu troco. Obrigado. Ela respondeu em honra. Você não sabe do contexto, mas Eli, o sacerdote, ele era um sacerdote um pouco era um líder meio estranho. E é o nosso caso aqui geralmente. Às vezes eu olho para alguns líderes assim, eu falo, meu Deus, Jesus. Esses liderados têm que responder bastante. Esses irmãos, se eles responderem na medida que é necessário, igual Ana, nossa, essa cidade vai ser tocada. E você sabe da pregação que Deus envia na embalagem que às vezes a gente não gosta. Ana tinha um sacerdote, o líder espiritual dela, que era um cara meio estranho, tinha problemas. Os filhos dele foi mau testemunho para toda a congregação, terrível. E filho de sacerdote era alguém de muita importância. Mas Ana tratou o líder dela com muita honra. Fala para quem está ao seu lado aí, quando você honra, diga, quando há resposta de honra, o sonho se torna realidade. Então muitas vezes você deixa de viver os sonhos que você tem colocado como sonho, porque você não vive o princípio da honra. Você não honra os seus irmãos que caminham junto com você. Você não honra a sua célula, que foi canal de Deus para você fazer parte da vida da igreja. Estava falando com o irmão ontem. Há pessoas que eu tenho uma dívida eterna.
Uma dívida eterna. Se não fosse aquele irmão usado por Deus para me direcionar, hoje eu não estaria aqui. Não conheceria Jesus. Não teria minha vida transformada. Diga assim: é preciso ter honra. Diga: é preciso honrar. Mas você sabe de uma coisa, irmão? Geralmente nós queremos ser honrados, mas não queremos honrar. Nós queremos ser lembrados, mas não queremos lembrar. Nós queremos purpurina, confete, festa, patamar, reconhecimento. E quando isso existe, nós ficamos muito bem. Mas quando é o alvo, o momento, a oportunidade de honra, você se limita, você se fecha, você se retrai. E uma das respostas simples é a honra. Você sabe que às vezes eu fico meio assim, receoso, quando alguém chega em mim e chora e fala: tô com você, e lava meus pés, e beija, e abraça, e não sei o que, e tal. Ó, irmão, você cuidado aí, porque às vezes isso daí não é honra. Porque tem gente que acha que honra é isso. Isso faz parte, mas não é exatamente isso. Honra é você honrar mesmo quando a pessoa não está na sua frente. É você guardar a vida dela, mesmo que ela em algum momento esteja errado. Mesmo que em algum momento ela esteja com dificuldades. E aí, quando alguém não honra, o sonho é adiado. Pergunta para quem está ao seu lado: você tem algum sonho? Deixa eu te perguntar, olha aqui para mim. Eles estão se tornando realidade ou eles estão adiados ainda? Como é que tá? Terceira coisa que faz com que os nossos... É a terceira mesmo? Que faz com que os nossos sonhos sejam adiados, além de ser obra humana e não fruto de milagre, além de não ser resposta de honra e de reconhecimento e de qualificação, é também quando é um sonho meramente seu. É quando é um sonho que está voltado a você, ao seu interesse, ao seu conforto, à sua vontade. Você é prioridade, você é o centro, você é o alvo, você é tudo. Mas o nosso encargo é edificar uma igreja de vencedores. Diga amém. E o vencedor é aquele que tem como prioridade o reino de Deus. Então não é todo mundo que é vencedor, não. Tira essa conversa aí da sua mente de que todo mundo é vencedor. Não. Vencedor é aquele que tem como prioridade o reino. E o reino de Deus é eu abrir mão da minha vontade em detrimento de uma vontade superior. Diga assim: o reino de Deus é eu abrir mão da minha vontade em função de uma vontade superior. Jesus nos ensinou assim, irmãos. Mas antes, buscar em primeiro lugar o reino dos céus, e todas as outras coisas vai ser acrescentadas. Olha, quando vocês forem orar, orem e falem: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim como ela é no céu, aqui na terra. Irmão, se você tem um sonho de multiplicar as suas células, você tem que orar, que seja na célula como é no céu. Assim na minha célula como é no céu. Que a sua vontade que é feita no céu seja feita na minha célula. Se você quer realmente marcar essa cidade, se você quer fazer história, nós precisamos orar como Jesus. E Jesus, homem, ele tinha como prioridade o reino de Deus. Então olha aqui, talvez o seu sonho não se tornou realidade ainda porque ele é seu mesmo. Ana, verso 11, fez um voto com Deus dizendo: ó Senhor dos exércitos, se deveras atentares à aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei, por todos os dias da sua vida, e pela sua cabeça não passará navalha. O que Ana fez nesse momento? Ela respondeu em honra, ela se qualificou, honrou o esposo, honrou o líder, avançou em respostas simples, que ninguém via. Ela compreendeu que era um milagre, tão somente um milagre, não era fruto de sexo tão somente. E aí, aqui agora ela está falando: Senhor, esse sonho não é meu mais. Até aqui eu queria realizar esse sonho para mostrar para alguém, para falar que eu era capaz, para falar que eu posso, que eu sou, que eu aconteço. Mas agora eu quero colocar esse sonho diante do Senhor, e ele é seu.
E talvez Ana orou: que seja feita a sua vontade, assim como é no céu, na minha vida. Talvez Ana, na oração dela, ela disse: Deus, que se for da sua vontade, realiza. Se for para ser, seja um homem, e eu vou consagrá-lo ao Senhor. Você sabe de uma coisa? Não era Ana que tinha um sonho, era Deus que tinha um sonho. Fala para quem está ao seu lado: o sonho de Ana não era de Ana, era de Deus. Você precisa ler um pouquinho mais a Bíblia, porque Samuel, esse filho que Ana tanto desejava, foi que ungiu Davi. Depois Saul. Foi depois, rejeitou, reprovou. Não depois, reprovou. Samuel, um profeta que marcou a era. Então esse sonho não era de Ana não, era de Deus. É que ela não estava entendendo. Aí eu te pergunto uma coisa: esse sonho que você tem é seu ou ele é de Deus? Igor, não sei te falar. Não sei dizer. É simples. Está voltado à sua vida ou ao propósito eterno de Deus? Deus, ele tinha um propósito, sim: gerar Samuel, para marcar uma era, para ungir rei, para ser canal de Deus naquele tempo. Mas Ana precisava entregar aquele sonho diante do Senhor. Eu lembro uma vez de uma irmã que lá em Osasco era estéril, não podia ter filhos, e todo culto nós orávamos por aquela irmã. Todo culto, todos os cultos. Tinha feito todo tipo de exame, não tinha jeito, não podia ter filhos. Mas teve um culto, eu lembro, que o pastor fez o apelo para quem tinha necessidade de oração. Ela novamente foi lá, perseverando, tendo esperança. Lembra lá, perseverança traz experiência, experiência traz esperança. E ela lá, todas as vezes, crendo que Deus faria. Era um milagre, somente um milagre acontecendo. E naquele culto especificamente, o pastor fez o apelo e ele disse: hoje Deus vai liberar aqui ventres. Deus vai fazer com que mulheres que não podem ter filhos passem a ter. E aí nós fomos orar lá por quem estava lá na frente, tudo. Tinha necessidade de tudo que é jeito, emprego, saúde. E essa irmã estava lá também. E nós já até sabíamos qual era a necessidade dela. Não precisava nem perguntar mais. E aí nós fomos orar. E ela disse: Senhor, esse filho é seu. Não é meu mais, é seu. Irmãos, só para você entender um pouco, ela precisava de fazer a inseminação e era pelo menos R$5.000 esse processo. Não tinha dinheiro. Um irmão foi comovido de maneira generosa a ofertar os R$5.000 para que ela pudesse fazer a inseminação. Na semana que ela ia fazer a inseminação, todos os exames, quando o médico olha, grávida. Glória a Deus. Grávida. Aí você quer mais ainda? Não era possível ficar com R$5.000. Ela estava grávida. Por que ela ia ficar com R$5.000 do irmão? E aí eles entraram num acordo em devolver a oferta e agradecer e tudo, falando que foi um milagre que havia acontecido, para você ficar muito maravilhado com Deus. Os R$5.000 que o irmão havia ofertado para esse casal era exatamente o valor que ele precisava para fazer algo lá. Surgiu uma necessidade de última hora e ele precisava de R$5.000. E aí quando o casal chegou lá e falou: olha, nós estamos grávidos, obrigado pela sua oferta, seu coração generoso, nós vamos devolver a você. Ele começou a chorar. E eles não entenderam. Por que você está chorando? Perguntaram e tudo. E aí ele falou: irmãos, talvez eu poderia falar para vocês que eu não ia precisar desse dinheiro. Mas uma necessidade surgiu agora na minha família e é exatamente esse valor. Deus, ele operou um milagre. Deus fez. Porque alguém decidiu entregar o sonho para Deus. Deixa eu te falar uma coisa, olha aqui para mim. De tudo que você tem que guardar, guarda isso que eu vou te falar agora. Quando você entrega os seus sonhos diante de Deus, não só você é abençoado. Não só você é provido. Não só você recebe o milagre. Mas quem está à sua volta também. Fala para quem está ao seu lado aí. Quando você entrega, você é abençoado. E quem está à sua volta também. Quando você decide entregar a sua vida e falar: Senhor, eis-me aqui. Eu estou aqui. A minha vida é sua, o meu coração é seu. Os meus sonhos não são meus, são seus.
conserta aquilo que tem que consertar. Se tem sonhos que é só para mim, tira. Eu quero sonhar os seus sonhos. Deus, Ele ouve essa oração e responde você e aqueles que estão à sua volta. E a última coisa que faz com que os nossos sonhos sejam adiados é que os caminhos de Deus precisam ser conhecidos. Você precisa conhecer o caminho que Deus trilha. Você precisa trilhar o mesmo caminho de Deus. Olha o que diz no verso 12. Continuando ela a orar perante o Senhor, Eli observou a sua boca, porquanto Ana falava no seu coração e só movia os lábios e não ouvia a sua voz. Pelo que Eli a teve por embriagada. E ele disse, até quando estarás embriagada? Aparta-te do vinho. Mas Ana respondeu, não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Não bebi vinho nem bebida forte, porém derramei a minha alma perante o Senhor. Não temas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos teus cuidados e do teu desgosto tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli, vai-te em paz. O Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E o que ela disse? Ache a tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher se foi ao seu caminho e comeu e já não estava mais triste o seu semblante. Naquele momento, Deus moveu. O milagre aconteceu. Ela trilhou o caminho. Então não me fala que você tem um sonho se você dorme. Eu compartilhei com alguns irmãos aqui que eu ia ministrar sobre sonho. Aí teve alguém que falou, não sei, vem de pijama, traz um travesseiro. Não sei, poderíamos fazer algo relacionado a isso. Não, quando você tem um sonho, na verdade você não dorme. Você não dorme. Você acha que Ana dormia? Ana deitava para tentar dormir e o sonho ficava lá. Filho, eu preciso de ter filho. Então não me fala que você tem um sonho se você dorme. Igor, eu tenho que dormir, porque a Bíblia diz que Deus dá enquanto dorme. É outra pregação essa. Não mistura as coisas. Não use da palavra de Deus para o seu benefício, ok? Mas veja, se você tem um sonho, você não vai dormir. Se você realmente tem um sonho, se tem um sonho que queima no seu coração, isso vai te perturbar o espírito. Quantos aqui tem um sonho? Fica com a sua mão levantada, feche seus olhos. Espírito Santo, perturba mesmo. Não deixa dormir. Que esse sonho incomode. Faça com que acorde na madrugada para falar, Deus, é só um milagre para que esse sonho se torne realidade. Eu preciso da sua graça mesmo. Senhor Deus, faça com que essa perturbação de espírito que havia sobre Ana seja liberado aqui sobre esses que realmente têm um sonho. Em nome de Jesus. Então Deus, Ele vai olhar você e vai ver se você realmente tem trilhado esse caminho. E eu te faço essa pergunta outra vez. Você realmente tem um sonho ou uma vontade? Só um desejo? Irmãos, você sabe o que me preocupa? Semana retrasada nós falarmos a respeito da sede, da necessidade pela vida de Deus fluindo, e isso durar 2 dias. 2 dias, acabou a sede. Aí alguém pode perguntar, cadê aquele sal grosso? Traz para mim que eu estou precisando ter sede de novo. Não. Se você realmente tem um sonho, tudo aquilo que você tem vivido com Deus, tem que ser uma constância. Tem que ser algo que vai crescer a cada dia. Mas eu fui para minha casa e eu fiquei pensando, Jesus, se o Senhor realmente é a fonte, essa água não pode parar de fluir em nós. E às vezes os nossos sonhos são adiados, porque nós temos só aquele negócio assim, nossa, que bom, podia ter de novo. Nossa, foi. Se você não estava aqui semana atrasada, foi, acabou, perdeu. Ora para Deus dar outras oportunidades e nos dará, em nome de Jesus, amém? Fala para quem está ao seu lado aí, se você tem um sonho, e esse sonho é o sonho de Deus, ele se tornará realidade. Nós temos o maior referencial de sonhador, é o próprio Cristo. E eu disse para você no começo, pode ser algo contraditório agora o que eu vou te falar, né? Mas eu disse que quem sonha tem uma razão para viver, não é isso? Amém? Quem não tem sonho não vive, sobrevive. Vai levando um dia após o outro. Mas quem tem sonho vive. Mas eu quero te falar ainda mais. Quem tem sonho vive por esse sonho e morre por ele. Jesus tinha um sonho. Salvar a humanidade. Resgatar o pecador. Fazer com que
através dele, a comunhão com o homem caído, a Deus Santo, pudesse ser restabelecido. Ele veio, viveu e morreu. Fala para quem está ao seu lado isso, diga assim: quando você tem um sonho, você vive por ele e morre por ele. Você tem morrido para que esse sonho se torne uma realidade, ou você está vivinho da Silva? Porque talvez você vai ter uma penina, olha aqui para mim, talvez você vai ter uma penina, que vai ficar o tempo todo pondo o dedo na ferida. Essa penina é de Deus. Penina não é enviada do diabo não, é enviada de Deus, para testar a sua fé. Penina pode ser aquele caso que você olha e vê lá a célula da pessoa crescendo e multiplicando e avançando, e gente chegando, e a sua não vai nem volta. Mesma coisa, mesma miséria de célula. Aí você olha, você fala: não, glória a Deus, que irmão. Mentira, lá no fundo tem uma penina assim, está enfiando o dedo na ferida e... mas você acha que não. Penina, de Deus. Fala para quem está ao seu lado: reconheça as suas peninas. Quando você reconhecer as suas peninas, você vai ver que você precisa responder bastante. Agora, quando tudo você achar que é exagero, forçação, não, tem alguma coisa errada aí por detrás, tem algum arranjar, você nunca vai ser tratado por Deus e os seus sonhos vão continuar sendo adiados. Mas como eu estava te falando, nós temos um sonho aqui nessa cidade, amém? Amém, irmãos? Amém. Nós temos um sonho. Esse sonho, ele se tornará realidade. Eu lembro uma vez que nós fomos orar lá na frente do ginásio, e uma pessoa que nem está aqui no nosso meio mais, orando lá, e eu creio que essa palavra que essa própria pessoa leu tem todo o sentido. Nós orando e tudo, e ela me parou e falou: Igor, eu preciso ler aqui o que Deus está falando comigo. Abriu lá e leu, e a Bíblia dizia lá, o texto que ela leu: e Deus nos enviará a muitos lugares, e depois nos congregaremos num só lugar. Falou, aquele dia eu falei: amém, tá bom, amém, vou lembrar dessa palavra depois. E é verdade, irmãos, verdade. O que você está querendo falar, Igor? Há pessoas que não caminham conosco mais. Elas trilharam e vão trilhar outros caminhos, mas em 2020 elas estarão conosco. Elas voltarão. Não será na nossa força, será milagre. Porque é sonho. Porque é sonho. Fala para quem está ao seu lado aí: há uma palavra de Deus para nós. Diga: esse sonho é de Deus. Esse sonho nasceu no coração de Deus, irmão. Olha, e deixa eu te falar uma coisa: eu não creio na salvação inteira da cidade de Jandira. Não, isso é história também. Isso é uma coisa que você tem que entender também. É o seguinte: sonho é uma coisa, fantasia é outra. Amém ou não? Então você pode ter um sonho, por exemplo, de comprar um carro, mas você pode ter uma fantasia de comprar uma Ferrari. Fantasia, não vai ter não. Acorda, vem para a terra. O Paulo sempre fala: é bom caminhar com você, porque às vezes a gente é puxado para a terra, assim. E às vezes eu sou bom nisso mesmo, eu tenho que reconhecer. Tá fantasiando demais. Não, isso não vai acontecer não, esquece. Tá orando por isso? Deixa eu orar. Não vai acontecer não. Você está perdendo tempo, você está investindo oração naquilo que não vai acontecer. Então eu não vou orar para Deus salvar a Jandira inteira e vir tudo para a videira. Não vai acontecer isso. Mas eu creio que nós vamos tocar essa cidade. E essa cidade vai saber que há um povo de Deus aqui nesse lugar. Nós precisamos nos posicionar como Elias, que se colocou diante de Deus e falou: mostra para esse povo que há Deus em Israel. Esse povo precisa conhecer quem é Deus. Irmãos, isso vai acontecer quando nós passarmos a sonhar. Esse sonho tem que mover você à medida em tudo aquilo que você falar, ter isso junto. Olha aqui para mim, ó. Você está lá conversando na escola. Você fala: eu sou dos Radicais Livres, sabia? Lá em Jandira. É mesmo, é. Nós temos um sonho. Em 2020, 2.000 pessoas. Esse é o nosso sonho. Nós tínhamos um sonho em Goiânia. Era fazer a conferência no ginásio, no estádio Serra Dourada com 50.000 pessoas. Tornou realidade. Sonho realizado. Por quê? Em falar nisso, no próximo final de semana você pode até ver lá na internet. Não deixa de vir para a reunião, claro. Mas se você estiver em casa lá com a internet, acessa o site, com certeza eles vão transmitir alguma coisa da conferência lá em Goiânia.
50 mil jovens, na verdade mais de 50 mil, no Brasil e no mundo, radicais livres, que tem a mesma identidade da mãozinha, anda na contramão, que se submete ao padrão de santidade nos relacionamentos, que está inserido numa célula, que tem um líder, que tem um discipulador, que tem um pastor, que tem um obreiro, que tem discipulado, tem consolidação, tem encontro, mesma coisa. Mas alguém sonhou um dia, e o pastor Naor, ele fala que no começo, o primeiro evento que eles fizeram, irmãos, foi numa chácara e os homens tiveram que dormir com as galinhas. Você acredita nisso? Tiveram que montar as barracas de acampamento lá onde as galinhas ficavam, porque não tinha estrutura, não tinha jeito. O grupo era pequeno, 60, 70 pessoas. Depois de 5 anos, 5 mil. Depois de 1 ano, 10 mil. Depois de mais um ano, 20 mil. Depois de mais um ano, 40 mil. Mais um ano, 50 mil. E agora 60 mil pessoas. Alguém sonhou. Quero te perguntar, você tem um sonho mesmo de fazer história nessa cidade? Eu quero encerrar. Solta aí para mim. Quero encerrar aqui. Não sei se o meu passador vai. Oh, glórias. Quero mostrar para você como que nós estamos hoje aqui nessa cidade. Janeiro, nós éramos 50 radicais livres. Entre membros, frequentadores assíduos, simpatizantes, aqueles que estão e não estão, mas estão também, a gente coloca aí, 50. Agosto, mais ou menos 64 radicais livres. Diga amém, gente. Amém. Oh, Jesus. E em outubro, o nosso alvo é 100.